Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de História e nós vamos responder as páginas 11, 12, 13 e 14. Gente, tudo questão de leitura, tá certo? Eu vou dar algumas explicações para vocês, mas para responder as questões vocês precisam ler todos os textos que tem no livro, tá bom? Então vamos lá. Na página 10, nós vamos começar falando sobre a contagem do tempo. Gente, antigamente marcava-se o tempo observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios que viviam na África, às margens do rio Nilo, há milhares de anos atrás, eles organizavam um calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Por essa razão, o Nilo ele era muito importante para esse povo. Na história, quando nós estudamos os fatos históricos, nós devemos saber quando ele aconteceu. Quando queremos organizar a nossa vida, nós usamos o calendário e ele nos ajuda a marcar o dia e os meses. O relógio também ele ajuda a marcar o tempo e a organizar o nosso dia. De acordo com as crenças e as necessidades, os humanos eles criaram diferentes formas de contagem do tempo. Entretanto, as pessoas sentiram a necessidade de medir grandes períodos de tempo, e para isso foi possível chegar finalmente ao calendário como hoje a gente conhece. O calendário que usamos é o gregoriano, que é o calendário de uso universal introduzido no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, gente, foi um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, pois ele marca o começo da era cristã e assim o tempo está dividido em antes de Cristo, que é representado pela sigla A.C, e depois de Cristo, que é representado pela sigla D.C. Então, sempre que você estiver lendo alguma coisa e você vê o A ponto com C maiúsculo, é antes de Cristo. E o D ponto com C maiúsculo é depois de Cristo, tá certo? Criamos diferentes formas de contar o tempo: segundos, minutos, horas, meses e anos. Organizam o nosso tempo e vida. Décadas, séculos e milênios são medidas de tempo que nós usamos para períodos mais longos. Década. Uma década ela vale 10 anos. Um século ele vale 100 anos. E um milênio vale 1000 anos. Tá certo, gente? Então, o estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois a ordem cronológica é importante. Por essa razão, nós costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. E para isso, nós vamos aprender a identificar os séculos. Usamos a data, que é o dia, o mês e o ano, para situar um fato no tempo ou identificar o século em que ocorreu esse fato. Os anos são numerados em algarismo arábicos e os séculos em algarismo romano. Lembra quando a gente estudou lá na matemática? Algarismo arábico são os números que a gente usa normal. E o algarismo romano é aquele que a gente usa os símbolos, as letras para significar os números. Então, os séculos sempre ele é escrito em algarismo romano. Por exemplo, veja aí, a Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, no século XIX. Veja que é o X, o I e o X, é 19. Um século, gente, é um conjunto de 100 anos. O século I, por exemplo, ele começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101 e terminou e foi até o ano 200, e assim por diante. Para a gente identificar a que século pertence um determinado ano, retira-se os dois últimos algarismos do número que o indica e soma-se ao numeral 1, ao que restou. Como, por exemplo, esse daí, veja aí. 1822 é igual a 18, veja que ele tirou o 22, pega só os dois primeiros números,
18, soma mais 1, que é igual a 19, e o século vai ser 19. Observe o ano 622. Ele tira os dois últimos números, pega o 6, soma mais 1 e dá o século 7. Tá certo, gente? Se o ano terminar em 00, não se acrescenta nada depois de retirar os dois algarismos. Por exemplo, aí nós temos o ano 1500. Como ele termina com 20, você não soma mais 1. Você já coloca o século 15, que é o 15, tirando os dois zeros. No ano 2000, veja que você tem 2 zeros no final, então você só faz tirar os 2 zeros e bota o 20 em algarismo romano. Então vai ficar século 20. Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Portanto, eles não mudam, certo? Século 1 vai do 1 até o 100. Século 2, do 101 até o 200. Século 3, do 201 até o 300. Assim, a gente pode concluir que o século 21 é o século em que estamos. Iniciou no dia 1º de janeiro, no ano de 2001. Dessa forma, nós passamos para estudar a formação do povo brasileiro. O Brasil ele tem um território imenso, por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com várias raças e grupos étnicos: os africanos, os portugueses, os indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Entretanto, nós podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a portuguesa, a africana e a indígena. A população brasileira é resultante da mistura de vários povos que trouxeram ao Brasil seus costumes e suas tradições, sua cultura e sua religião, sua língua, seu sotaque e o seu jeito de ver o mundo. Por isso, somos um povo diverso, colorido e com vários modos de se viver.